coisas que a gente vai explicar para os pais, para a família, para eles escolherem, para eles fazerem em casa. O que que seria isso? A gente começa falando dos copos. Eles sempre perguntam, Amanda, que copo que é o ideal? Qual que é o melhor copo para o bebê? O melhor copo para o bebê é sempre o copo aberto, tá? Deixa eu pegar aqui meu copo. Tem pouco copo. E mais. Ai, o copo, aquele outro pequenininho tá para lavar. Mas, ó, copos abertos, tá? O ideal. Ah, aqui tem um da Buba. Esse daqui é para leite, mas eu acabo que às vezes eu utilizo com o bebê aqui para treino, tá? Então é sempre o copo aberto. Porque a gente tem que pensar na evolução natural do ser humano, dessa movimentação da musculatura. A gente não toma copo no copo aberto, então é assim que a gente vai estimular o bebê. Ai, Amanda, mas ele derrama muito, ele tem dificuldade, ou, por exemplo, a gente vai viajar e aí ele derrama muito, é difícil de oferecer o copo aberto. O que que dá pra gente fazer? Dá pra gente estimular no canudo, tá? Outros tipos de copos que tá para lavar também é o copo, esse daqui, ó, o copo de transição rígido, com bico rígido e com alça, tá? Por que o bico rígido? Sempre tem que ser copos para água que o bebê não faça o mesmo movimento que ele faz na mamadeira. Senão não faz sentido a gente estimular ele. Imagina, se ele mama na mamadeira, essa daqui, e eu fico oferecendo água nisso daqui também. A gente não dá oportunidade do bebê evoluir. Então ele precisa evoluir. O ideal é sempre o copo aberto ou o copo de canudo. Não consegue nesses dois, inicia com o copo de transição rígido, para eles não conseguirem fazer tanta sucção como eles fazem no na mamadeira. Tem esse bico aqui, ó. Ai, isso aqui é péssimo. Esse copo de transição aqui, ó, ele é de silicone, né? E esse daqui eles sugam muito igual a mamadeira. Então eu tenho esse copo para mostrar que eu não quero esse copo aqui, tá? Eu não gosto desse copo aqui. E tem também o 360. O copo 360, ele é um pouco polêmico na fono, porque tem muitas fonos que não gostam de adaptar ele. Eu adapto ele geralmente para bebês que eu vejo que já tem uma habilidade maior na musculatura da boquinha. Porque ele vai precisar de muita força no lábio para conseguir tirar o líquido. Então, se o bebê não tiver força no orbicular da boca, ele não vai conseguir tomar. E aí ele vai se frustrar, ele não vai querer tomar aqui, tá? Outra questão é que às vezes quando a gente adapta esse copo e o bebê está em aleitamento materno, ele pode começar a morder a mãe. Então, tanto esse quanto o bico, o intermediário com rígido, com o bico rígido. Isso pode acontecer, não é uma regra, mas eu gosto de orientar os pais que isso pode acontecer. Pratos. Pratos com ventosas, eles favorecem a autonomia alimentar do bebê. Lembra que a gente conversou ontem o que que é autonomia alimentar? Ele consegue se autoalimentar, ver que está saciado e acabou. Por que que auxilia na autonomia alimentar do bebê? Porque o prato com ventosa, e os meus pratos também estão pra... Ai, só tem isso. O com ventosa tá pra lavar. É, esses pratos assim que não tem ventosa, o que que pode acontecer? Se tu deixar perto do bebê, ele vai jogar longe, não vai dar certo. Então, esse tipo de prato é um prato para o pai e para a mãe ter perto para ir oferecendo, mas não deixar o tempo todo perto do bebê, senão eles vão jogar longe. E o prato com ventosa, ele traz essa facilidade, então tu pode deixar na frente do bebê que ele não vai empurrar para fora, tá? O ideal, gente, é sempre ser uns pratos
com fundo com cor, tá? Sem muitas informações. Por quê? Se a gente já tem desenho dentro do prato e mais os alimentos, isso confunde. É muita informação visual, tá? O ideal é pratos sem divisórias. Por quê? Ensina para o bebê que as coisas podem ser comidas separados e inicialmente a gente vai oferecer as coisas separadas para o bebê, mas tudo bem se elas se tocarem, se elas se misturarem, tá? Então, é isso. Mas, ó, eu tenho esse prato aqui e tenho aquele com ventosa no consultório. Cortes. Então, para o BLW, a gente começa a oferecer os cortes assim. São cortes seguros. De novo, Amanda, como que eu vou saber cada corte? O que que é ideal para cada alimento? Baixe um aplicativo da BLW Brasil, que lá vai ter explicando cada alimento, tá? E a partir dos 8 meses, já tem que estar comendo em pedacinhos. Tá? Notem que, por mais que é em pedaço, não parece ser e não é um pedaço cru do alimento. É sempre bem cozido ou molinho. Como que eu vou saber, Amanda, se está na consistência ideal? Se tu consegue pegar e amassar com os dedos, é uma consistência ideal para o bebê. Porque ele vai ter força nessa gengiva para triturar. Mas talvez alimentos mais fibrosos, por exemplo, carne, eles não vão conseguir fazer a trituração adequada. Amanda, não é para dar carne para bebê? Não é isso que eu estou falando. Mas se a gente está pensando em alimentos em pedaços, consistência segura e tudo mais, sempre tem que ser bem cozido. Mas isso o próprio aplicativo do BLW explica também. Colheres. Ai, Deus. Vamos pegar as minhas colheres. Gente, vocês conseguem ver quando eu mostro aqui na tela ou tá muito longe? Dá pra ver, Amanda. Tá, eu vou pegar aqui um. Jesus. Então, ó, o ideal de uma colher, inicialmente, é uma colher com uma base larga, ó, para o bebê conseguir pegar, porque ele não vai ter tanta motricidade fina nesse momento. Então, ele precisa conseguir pegar. Base larga, tá? Tem que ser uma colher pequenininha para a boquinha do bebê. Às vezes os pais chegam aqui com umas colheres desse tamanho, tá? Não, o bebê ele nem consegue colocar nem metade da colher na boca, tá? Então o ideal é isso, pensar no tamanho da boquinha do bebê e ser a base larga, para ele conseguir pegar. Amanda, eu vou dar na colher. Ele vai ficar só em pedaço. Não necessariamente precisa ter a base larga daí, tá? Mas precisa ser colheres rasas para o bebê conseguir tirar esse alimento de cima. Se for uma colher muito funda, ó, tipo essa daqui, ele não vai ter essa habilidade de tirar o conteúdo de dentro da colher. Então vai ser mais difícil. Ou o que os pais fazem normalmente é fazer assim, ó, com a colher, para deixar o alimento ali na boca do bebê. Tá? Quanto mais rasa, melhor, tá? Então, isso é o recomendado inicialmente. Depois, com o tempo, dá para iniciar com as colheres de treinamento. Já viram essas colheres? Para que serve essas colheres de treinamento? Essas colheres de treinamento é para a gente apertar elas contra o alimento para o alimento ficar aqui dentro. Tá bom, Amanda, mas daí o que que faz? A gente dá para o bebê para ele fazer movimentos com a língua para tirar esse alimento. Então é por isso que ela é de treinamento, para ele ter movimentos de língua mais refinados.
tá? Mas assim, pra ser bem sincera com vocês, eu gosto mais dessa. Porque essa daqui é horrível deles tirarem. É até pra gente limpar, é horrível, tá? Então, sempre tentem pegar colheres que têm um furo maior, tá? É isso. Elas são ótimas, principalmente pra gente recomendar pros pais. Ah, que colher? Essa daqui.